Peço depois. É, bom, vamos continuar, né, o nosso estudo. Hoje, dia primeiro, estamos iniciando o mês de março, né? Fechando a nona semana do ano, mas iniciando o mês de março. Aqui, né, como a Maria Lúcia está em Portugal, aqui no Brasil hoje é o início do nosso carnaval, acredito que aí também seja, com outra característica, né? O nosso tem diferentes características. Estamos estudando o livro da alma humana, né? Vamos começar hoje o capítulo do desejo e discriminação. E antes, a Márcia vai nos brindar com um verso. Isso. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Se eu aspiro a estas qualidades, posso esperar que saberei orientar-me nas trilhas da vida diante de corações humanos no âmbito do dever, pois lucidez provém da luz da alma, afeição mantém o calor do espírito, ponderação revigora a força vital. E tudo isto, inspirado na confiança em Deus, conduz nos caminhos do homem a bons e seguros passos de vida. Rudolf Steiner. Obrigado. E precisamos de alguém que nos faça uma colaboração de fazer a leitura do livro, né? Quem pode ler hoje esse, esse capítulo? Página 38. Estou sem livro. Você está sem o livro aí, né? Eu também estou sem livro ainda. Ah, está sem livro ainda? A lista não chegou lá, acho. A Carla já mandou. Bom dia. Então, mas não. Eu estava acompanhando, eu vi a Carla perguntou para mim, a Carla já mandou para a editora João de Barro, né? É, Vai, interessante. Eu li a semana passada, mas como eu tenho o livro, se quiserem que eu leia esta semana, também gostaria muito. Pode ser. Tudo bem, sem Pode ser? problema. Pode ser. Desejo e discriminação. As qualidades intencional e transcendente são duas características fundamentais da vida consciente. Tentamos descrevê-las e agora nos confrontamos com o problema de adequá-las aos padrões da alma. Onde elas se originam? Essas qualidades têm seu fundamento na alma ou apenas passam por ela? A alma consiste nessas qualidades da intencionalidade e transcendência ou existem outras de igual importância? De qualquer maneira, os atos da consciência, tais como sentir, querer e pensar, se relacionam com elas? Em muitas das palestras sobre psicologia, Rudolf Steiner descreveu a dupla natureza da alma. Há aqui a nota 13, que diz que é antroposofia, psicosofia, pneumatosofia, o GA, não sei se diz GA ou GA, GA 115, Dornac, disponível em inglês na biblioteca. Essa é a biblioteca da escola Waldorf Rudolf Steiner, em São Paulo. Ok. Está incluído no livro Conceitos Fundamentais para uma Psicologia Antroposófica, segunda edição da editora Antroposófica de 2016. Por um lado, ele aponta para a atividade consciente da discriminação, Hurtelane, e por outro lado, às atividades gêmeas de amor e ódio. Ele diz: a discriminação é a principal atividade da alma. A soma de todos os outros atos se resume nas experiências interiores que podem ser descritas como amor e ódio. Essas duas atividades abarcam toda a vida da alma. Ele, então, continua a caracterizar estes dois processos mentais e chega à seguinte conclusão:
Por trás da atividade que surge em nós como amor e ódio, sempre irradia o desejo da alma, Begeren. Begeren. Por um lado, o desejo flui para o interior da vida anímica e surge como amor e ódio. Por outro lado, o ato da discriminação conduz à formação de conceitos. Assim, a discriminação é uma atividade consciente que cria continuamente conceitos e imagens. Por meio dela, somos capazes de formar um quadro mental adequado sobre o mundo ao redor. Assim que a entendemos, encontramos na discriminação uma atividade similar à que descrevemos como qualidade transcendente da alma. Suas possibilidades criativa e de formação de imagens estão contidas no processo de discriminação. Porém, o desejo que emerge das profundezas do inconsciente e se revela como amor e ódio, prazer ou desprazer, simpatia e antipatia, está profundamente relacionado à qualidade intencional. O que pode ser o elemento que liga a alma ao ambiente e a conecta às coisas e seres do mundo, senão o desejo? Podemos quase dizer que o desejo é a essência do processo intencional. A possibilidade de desejar, de lutar por alguma coisa que não está na alma, mas no mundo, tem por fundamento a intencionalidade. Por um lado, a atividade de discriminação contém qualidades transcendentes. Elas dão à alma racional o poder da criação contínua de conceitos e imagens. É um processo que permanece nos limites da própria alma, porque a qualidade transcendente tornou o mundo parte dela. A qualidade transcendente envia para ela o material para a sua atividade discriminatória, ao passo que o poder radiante do desejo liga a alma a seu ambiente e, assim, dá origem à qualidade intencional. Agora somos capazes de relacionar tudo isso à geografia da alma. A geografia está em itálico. Torna-se óbvio que o processo de discriminação é a força fundamental por trás da consciência. Os conceitos, ideias e imagens estão contidos neste reino. Ali eles têm sua esfera de manifestação. Os conceitos surgem e desaparecem novamente à luz da consciência. O poder de pensar vive nesta região. Desde o momento em que despertamos até o momento em que adormecemos, a consciência é o centro da vida cotidiana. Por trás dela está a atividade criativa do poder transcendente da alma que se revela no processo de discriminação. A outra atividade da alma é o desejo. Surge da região inconsciente e se irradia até o fluxo contínuo dos atos intencionais. Os desejos revelam-se nas esferas das emoções e sentimentos. Aparecem em todas as diferentes formas de amor e ódio. É o gostar e o rejeitar que conduzem a alma à reunião intencional com objetos e eventos externos, às imagens aparentes na região da consciência, assim como ao intercâmbio direto na esfera dos sentimentos com objetos e seres na esfera da vontade. A força do desejo é abrangente. Brota das regiões da alma que estão intimamente ligadas à natureza corporal na qual ele vive. Aí está a região onde as atividades volitivas inconscientes estão situadas e desempenham a sua função. O desejo emana da total escuridão da existência e pode ser visto como uma qualidade masculina. A capacidade transcendente é diferente. Permeia o processo de discriminação com a força criativa.
e tenta abarcar e recriar todas as coisas e seres. Podemos imaginá-la como uma condição feminina. Por último, devemos perguntar: de que modo essas duas qualidades, a masculina e a feminina, se interrelacionam? Se imaginarmos corretamente, compreenderemos que a força irradiante do desejo é uma atividade de expiração da consciência. A alma se expande no processo do desejo, enquanto permeia as qualidades intencionais. Suas capacidades são expiradas no ambiente ao redor. A qualidade transcendente causa novamente a inspiração e leva a alma de volta a seus próprios limites. Ela leva à concentração e à condensação dentro da alma, fazendo surgir o processo de discriminação. Aqui encontramos a atividade essencial da alma humana, o processo de respiração entre o mundo externo e interno. O desejo é uma atividade de expiração, a discriminação, um processo de inspiração. Na mitologia grega, a alma humana era imaginada na figura da deusa Psique. Ela era acompanhada por Eros e, de maneira imaginativa, a história de seu amor, sua separação e, finalmente, de sua união posterior, descrevem a inter-relação dessas duas qualidades existentes na alma. O mito conta que o deus Eros apareceu à imortal Psique sob o véu da escuridão. Ela não tinha permissão para vê-lo ou reconhecer sua forma divina. Psique, porém, atormentada pela curiosidade, acendeu o lampião quando Eros estava adormecido e desvendou sua beleza. Sua forma, desvendou sua beleza. Ele então teve que deixá-la e Psique se pôs numa procura longa e cheia de aventuras, a fim de reencontrá-lo. Eros é a imagem da qualidade do desejo. Psique, a imagem da qualidade transcendente da alma. Ambos buscam um ao outro e fracassam. Unem-se e separam-se novamente. Esse é o processo contínuo de expiração e inspiração, de expansão e de contração. Bem, muitas coisas nesse trecho, né? Que a gente pode captar aí. O que chama a atenção de vocês? E essa polaridade é constante, né? Uhum. Então, desde o início, né, desse capítulo especificamente, ele vem falando de polaridades, né? Ele fala da característica intencional da alma no trecho anterior e da característica transcendente, né? A característica intencional da alma é aquela que vai para o mundo, e a característica transcendente é aquela que pensa sobre o mundo, né? Forma imagens sobre o mundo. E agora ele desce mais à imagem do desejo e da discriminação, né? Então, na realidade, quando nós olhamos o mundo, nós observamos o mundo através dos órgãos dos sentidos, né? Que são órgãos físicos, mas eu preciso ter o desejo para olhar aquilo. Senão, eu não vejo, né? Se você tem todos nós estamos vendo uma mesma paisagem. Alguns estão relaxados, estão gostando do momento, então eles observam a paisagem porque ela se mostra, ele é um mundo dado perante nossos sentidos. E se uma pessoa está extremamente preocupada com alguma coisa que lhe incomoda, os sentidos estão ali, o mundo está ali também, mas não tem desejo de olhar aquilo, né? Falando de uma forma mais assim simplista, mas a realidade é essa. Então eu preciso de ter o desejo para introjetar o mundo. E ao mesmo tempo eu preciso ter a capacidade discriminativa de formar conceitos.
E assim eu vou criando a qualidade da alma. Senão eu teria que toda vez ficar olhando para a mesma paisagem para ter uma noção do que está acontecendo, né? Então, ele não usa essa expressão aqui, mas em outro local sobre o estudo sobre os sentidos, na realidade, quando eu, através dos meus nervos, eu faço preservo os conceitos, né? Eu estou discriminando, criando ideias, conceitos, mas eu preservo aquilo. E através do sangue eu tenho o desejo, né? E esse desejo ele coloca aqui como duas qualidades arquetípicas bem, digamos assim, no seu máximo, né? Que seria amor e ódio. Mas entre amor e ódio você tem o gostar, desgostar, a alegria, a tristeza. Então, amor e ódio é mais esse aspecto, ele coloca aqui de um aspecto bastante arquetípico, né? Bem profundo, que a nossa alma vive nessa polaridade. A Marta colocou bem claramente isso, né? E ele vai então colocando essa imagem que a qualidade intencional da alma e na qual está o desejo, quer dizer, o voo para o mundo, isso é uma qualidade masculina. Arquetipicamente, não tem nada a ver com gênero, por favor, não parem na superficialidade dessa questão de gênero, é uma questão arquetípica. Então, o arquétipo masculino, que pode estar presente em qualquer pessoa, independente do seu gênero, né, do seu sexo, esse arquétipo é de ir para o mundo. E agora, esse aspecto de pensar sobre o mundo, o aspecto de criar conceitos, de discriminar, é um arquétipo feminino, porque ele é interiorizado. E aí entra essa qualidade da expansão e da contração. Então, ele junta aqui vários conceitos, né? Na expansão, nós estamos usando a intencionalidade através do desejo. E na contração, eu estou usando a discriminação através da qualidade transcendente da alma. Arquétipo masculino, arquétipo feminino. E ele termina falando desse ponto, né, que é muito bonito, de Eros e Psique, né? Mas não sei, a Marta levantou a mão novamente, Marta? Na realidade, são duas perguntas, né, que se completam. A primeira é se nesse processo de discriminação a gente pode colocar o julgamento e o ajuizamento. E se puder, aí vem a segunda pergunta, se essas duas condições seriam também uma polaridade, de um lado o julgamento, do outro o ajuizamento. É, a gente fala, eu vou dar uma opinião, né? Eu não li isso especificamente, foi esse um conceito que eu também fui trabalhando. Eu vejo a diferença do julgar para o ajuizar, que o julgar é bem nesse nível entre simpatia, antipatia, amor e ódio. E o ajuizar, ele está num nível mais do espírito, né? Que é um nível mais acima, porque o ajuizar me permite olhar, por isso ele tem uma característica também, eu acho, jupiteriana, né? Que é de olhar do alto, como uma águia, olhar tudo, contextualizar, e que inclusive me permite, mesmo que eu veja uma situação que me é antipática, né, para o meu desejo, né? Eu consigo olhar com clareza para a situação. E por isso é um ajuizar, né? Não é um julgar. O julgar está no nível, nesse nível de simpatia e antipatia, e aí, se uma coisa é muito antipática, eu não a olho, não a vejo na sua expressão verdadeira, e a simpatia também, né? Se eu sou muito simpático a uma ideia que pode ser uma ideia totalmente errada, uma atitude totalmente errada, eu sou tão simpático que eu não consigo ver as consequências negativas que aquilo traz. E o ajuizar está acima, né? Então, mesmo que eu fale, não, essa situação me é muito antipática, mas eu olho com clareza e falo, ela é antipática, mas aqui tem um caminho de verdade, aqui tem um caminho de construção, uma coisa positiva, né? Também são polaridades, mas aí eu acho que aí já é uma polaridade entre a atitude básica da alma, né, de amor e ódio, e o espírito que está acima, que tem uma presença de espírito, né, que a gente usa essa expressão. Você olha além da polaridade e você encontra uma unidade, né, nesse aspecto. A alma ela é polar e o espírito vem e coloca um
um ponto, né, de equilíbrio. Eu vejo dessa forma. Não sei se tem mais alguma, se alguém quer colocar, Márcia, ou Então, vocês, mas qualquer pessoa que gostou. nesse processo de discriminação, né, é, entra alguma dessas coisas? Ou o que seria, então, discriminar? Que é a O parte do discriminar, desejo e ele a é a base. É interessante a sua pergunta, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Nada está separado. A gente estuda em separado, né? Você poderia ter um livro só para estudar o corpo, e existem livros, né? Principalmente com base na medicina. Você tem o livro só para estudar a alma, né? E você teria, como o Prokofiev tem um livro, né, recente, lançado no Brasil, que é O Enigma do Eu. Então ele vai falando de uma outra forma, né? Mas desculpa, só um minutinho. Falando de uma outra forma, né, nesse aspecto. E você, uma coisa é a base para outra, né? O corpo é a base para o anímico espiritual, e na alma, o centro da alma está o espírito. Então as coisas não ocorrem assim separadamente, nós estudamos separadamente, né, por uma questão mais didática, mas as coisas se entremeiam. Mas é interessante que se eu ficar só no desejo, eu não discrimino, né? Então, por isso que esse impulso arquetípico masculino de ir para o mundo, eu vou me amalgamar com o mundo, mas eu não vou criar uma base de construção de conceitos, de ideias, que eu carrego internamente e que é a base para que o meu eu, que traz toda a nossa autoconsciência, também crie a sua forma de relação com o mundo. Mas veja que interessante. Eu posso discriminar muito baseado também na simpatia e na antipatia. A simpatia e a antipatia me leva para o mundo, mas se eu discrimino sem uma ação mais completa, eu posso discriminar a partir da antipatia ou da simpatia. E aí precisa de uma instância superior que é para ajuizar realmente. Então, o impulso básico de simpatia e antipatia está no desejo. Então, pelo meu desejo, eu posso me aproximar de uma coisa ou não. Mas, independente disso, eu me aproximando ou não, eu vou criar conceitos, certo? Conceitos internos, que são meus. Então, é muito interessante você pensar assim: muitas pessoas passam pela mesma experiência, mas como que a pessoa vive aquilo? O fato externo foi o mesmo. Mas como que eu discriminei esse fato interno? Então, você vê, por exemplo, crianças que têm a mesma educação familiar e cada uma tem uma postura diferente, né? Você conversa, às vezes, é bem interessante ver isso quando as famílias se reúnem, né? Eu já tive a oportunidade de observar muito isso na minha família mesmo. Se reúnem no Natal e aí começam lembranças da infância. A lembrança é a mesma, mas cada um tem uma visão diferente. A pessoa fala, nossa, aquilo foi muito ruim, meus pais foram péssimos. Outro fala, nossa, mas nossos pais foram maravilhosos. Da onde está isso? Está justamente nessa capacidade discriminativa. E aí você cria a geografia da alma, né? Por isso que ele fala interessante, é uma geografia da alma, através dessas polaridades que ele chamou várias vezes a atenção aqui. Não sei, Marta, se ajudou ou complicou. Você vê. Ajudou, obrigada. Lorize, Bom dia, gente. Estão me ouvindo? estamos. Eu queria falar duas coisas. Então, Ronaldo, a minha dúvida é muito parecida com a da Marta. Esse discriminar, ele está acima de simpatias e antipatias, né? Não, o discriminar, ele está acima, sim, ele está acima da simpatia e Acima. antipatia, porque você cria esse conceito. Mas ele está acima, mas quando a gente pensa bem objetivamente, o autor não fala isso no livro, mas agora estamos pensando olhando Sim. biograficamente, né? Se a simpatia e o desejo for muito forte, e é interessante pensarmos isso, quando que isso acontece, né? Tem várias formas de olharmos isso. Quando você vê o nosso corpo astral nasce, evidentemente, ele já existe desde o nascimento, mas ele vai se tornando mais forte no terceiro setênio. Terceiro setênio, nós estamos na adolescência.
Simpatia, antipatia, desejo, está no ápice. Qual é o caráter, qual é a capacidade de discriminação de um adolescente em relação a uma pessoa madura? Existe discriminação, não há dúvida. Mas Sim. a experiência vai fazendo com que a discriminação também mude. Isso é um olhar biográfico, saindo só do conceito da alma, mas olhando na biografia, que é o nosso interesse, né? No desenvolvimento biográfico, por isso esse é o processo de maturidade. Se eu preciso de passar por um processo de maturidade, significa que eu trabalho melhor nos meus desejos, simpatia, antipatia, e também trabalho melhor a discriminação, né? Mas a Uhum. discriminação, ela precisa, para que eu possa discriminar, eu preciso estar em contato com aquilo que eu vou discriminar. E esse contato precisa do desejo. Se eu não tenho desejo, eu não entro em contato com Não aquilo, vai. É, a né? curiosidade, né, de ir A buscar alguma curiosidade, coisa. o Faz um impulso. Então, movimento, e né? por isso que ele fala que é um impulso masculino, que Uhum. é o arquétipo masculino de ir para o mundo. Ir para o E mundo. o arquétipo feminino é aquele que olha para o mundo. Isso é Uhum. tão verdade que, se vocês olharem nos nossos cursos na formação, né? Tem muito mais mulheres do que homens. Praticamente só tem mulheres do que homens. Porque esse desejo de discriminar é diferente. O homem está muito voltado para o mundo ainda. Então, existem homens que vão fazer esse trabalho, evidentemente, mas a grande maioria, nessa faixa etária que procura a formação, em torno dos 40 mais ou menos, eles ainda estão ainda lutando no mundo. Então, tem que ter uma característica mais feminina nessa alma deste homem, para que ele busque aperfeiçoar a discriminação na própria biografia, né? Uhum. Tá, e aí uma outra coisa que eu queria deixar aqui como uma dica, esse livro aqui, não sei se Sim. conhece aqui, Xi. eu Uhum. acho que eu deixei aqui no chat, que traz o conto bem detalhado com esse ponto de vista mais psicológico, para quem não conhece. O autor desse livro é Robert, não é? Qual é o nome do autor? Robert Johnson. Isso. Ele, na realidade, ele escreveu uma trilogia, né? É o Sim, He, é o He, Xi. She. She e o It, né? É Isso. ela, ele e nós. Isso, exato. Você tem a trilogia aí, exatamente. É bem interessante também, né? Não tem essa visão. A diferença da antroposofia nessas questões é que a antroposofia busca esse caráter mais espiritual, né? O Espírito. caráter mais da individualidade. E ele dá um passo que é uma complementação, né? Nesse sentido que nós falamos, corpo, alma e espírito. Então você olha também para um caminho de autodesenvolvimento, né? Porque o caminho de autodesenvolvimento ele pressupõe tudo isso. Se eu ficar dentro do meu corpo sem nenhum desejo, eu vou secar, né? Mas eu preciso ir para o mundo. E esse Oh, preciso ir para o mundo, eu vou trabalhando com simpatia e antipatia. Mas se não tiver uma instância superior, eu vou viver em simpatia e antipatia. E nós encontramos seres humanos que ainda vivem em simpatia e antipatia, muito, né? O tempo mesmo que todo. tenham quase 100 anos. Ô, Ronaldo, Até só, porque, não é que não viva, isso é interessante de pensar. O corpo astral, ele tem essa característica, ele é a base da alma, né? Então é impossível dizer que um ser humano não tenha desejo, não tenha simpatia e antipatia. O que vai mostrar o grau de desenvolvimento é como que eu trabalho, transformo, metamorfoseio a simpatia e antipatia, então, Ronaldo, né? mas você está falando do desejo. E uma pessoa com depressão que não tem o desejo, como fica assim? Ele está com Na desejo realidade é isso, né? nada, É não isso tá? que isso que você está falando. Eu uso essa imagem, né? Se vou na praia e está um dia de sol maravilhoso e eu estou bem, os meus sentidos estão olhando a cor do ambiente, o som das ondas, a pele percebe aquela brisa gostosa, os odores que vêm dali, e eu estou bem, eu estou ativo, meus órgãos dos sentidos estão vendo e eu estou querendo ver. Se eu vou na praia no outro dia com a mesma característica do ambiente, mas eu estou em depressão, os meus olhos estão ali para ver. O mundo está ali para ser visto, mas a minha alma se recolhe, né? Eu não tenho essa intenção.
E isso acontece normalmente na vida de qualquer pessoa. Tem dia que eu estou mais triste, estou mais alegre, eu presto mais atenção numa coisa, não presto na outra. Mas uma pessoa que fica em depressão profundamente, ela vai se fechando, né, para o mundo. E isso é um processo que realmente falta, né, essa intencionalidade, esse eu que quer ir para o mundo também, o eu através da alma, evidentemente. Quer dizer, o eu, ele vê o mundo através da alma. A alma é que faz esse aspecto, né? Que faz essa ligação do mundo físico, material, com a instância tão espiritual e sutil que é o espírito. E a alma, através do pensar, sentir e agir, é que faz esse movimento. No início do capítulo, ele fala isso também do pensar, sentir e agir, né? Ao pensar, eu faço uma imagem do ambiente. No meu sentir, eu já coloco a simpatia, a antipatia, eu já tomo posse daquilo que eu vi, daquela imagem passa a ser minha, através da simpatia e antipatia. E através do agir, eu vou interferir no mundo. Posso mudar alguma coisa ou não, né? Então, historicamente, culturalmente, se eu vejo que existe o risco através de uma tempestade, de você trazer uma destruição daquilo que eu tenho, então eu tenho uma ideia antipática, mas aí eu vou construir alguma coisa para que me proteja quando vem uma tempestade, certo? Então a tempestade é um fato dado. Eu preciso observar isso. Eu preciso criar imagens e eu preciso agir. Então, pensar, sentir e querer, que estão na qualidade da alma, junto com a intencionalidade, desejo, a transcendência, discriminação, assim nós vamos trabalhando na vida, criando cultura, criando história, né? Essa é uma diferença porque os seres animais também têm naturalmente desejo. E a discriminação deles é diferente, é uma discriminação que está ligada à sabedoria do mundo. Eles sabem o que é o risco e o que não é risco. Mas é difícil o animal ter a capacidade de interferir como nós conscientemente interferimos. E criamos assim cultura e história, né? Senão nós seríamos seres passivos. E na depressão realmente existe essa dificuldade, né? E diferente da depressão, você teria como é que a gente pode falar naqueles quadros de transtorno bipolar, né? Você tem a excitação exagerada, né? Me faltou o termo agora. Mania. Você a mania, né? A mania, ou essa questão, que aí você vai ao contrário, né? Ao invés de se fechar, você vai exageradamente no mundo, né? Então aí também você quebra um pouco essa relação adequada, né? Obrigado aí pela lembrança da mania. Mas alguém tinha levantado a mão, depois abaixou. Não sei quem. Eu tive a impressão de que alguém levantou a mão, apareceu uma mãozinha aqui para mim, ou eu então estou errado aqui na minha observação, desculpa. Eu Acho que eu não não Eu, levantei. discriminei eu, direito. Ah, eu levantei, doutor Ronaldo, Ah, sobre a Eliane, isso. citação, É, sobre a citação do Enigma da Alma que o senhor fez aí, do desculpa. livro. A citação que o senhor mencionou aí do livro O Enigma da Alma, do Prokofiev. Ah, não. É o Enigma do Eu, Do eu? não da Ah, alma. eu anotei É, errado. o Enigma do Eu. Tá bom, então já fiz a correção aqui. Onde ele Obrigada. fala, da- basicamente, ele fala das três instâncias, né? Você tem o nosso eu cotidiano, esse eu que em alguns locais você vão ouvir. É um livro interessante que ele vai colocando todas as citações do Steiner e os vários nomes que o Steiner foi dando ao longo das palestras, né? Então você tem esse eu, que é o nosso eu inferior, que é um eu temporário, né? Porque ele está nessa biografia entre a morte e o novo nascimento, é o nosso ego, né? Poderíamos dizer assim, está muito ligado à alma, daí nós termos egoísmo também. Você tem um eu superior, que é um eu que é o que nos acompanha de biografia em biografia, né? Nas diversas biografias diurnas. Quando nós terminamos uma biografia diurna, nós passamos por uma biografia noturna, onde nós levamos todas as nossas experiências que vão ser acumuladas por esse eu superior. E existe o eu verdadeiro, que é o eu do Cristo. Então, isso basicamente
assim, o que esse livro mostra, mas evidentemente é interessante de ler porque ele vai entrando em detalhes mais profundos, né, sobre isso. Lourdes? O desejo é sempre produto do inconsciente, vem sempre do inconsciente. Ele faz essa citação aqui e ele não deixa de ter razão, né? Porque o desejo, ele brota naturalmente, né? Então, é até interessante você pensar assim, nós temos um corpo físico, temos um corpo etéreo, um corpo astral e o eu, né? O astral é a base da alma. E o corpo etérico, ele nos dá a vida. Então, seria incoerente uma pessoa dizer e falar assim, parar e falar assim, eu não quero mais produzir células. Isso é impossível, porque quem tem corpo etérico produz célula no corpo, né? Mantém a vida. Assim como seria incoerente uma pessoa falar assim, eu não queria ter um desejo, porque isso é do corpo astral, né? Então, eu tenho um desejo por uma coisa qualquer, seja uma comida ou por uma outra pessoa, e eu poderia, assim, aos 68 anos, falar, eu não devia ter mais esse desejo. Não é essa a realidade, porque o desejo, ele é instintivo. O que eu faço com o desejo é que mostra o meu grau de desenvolvimento, né? Então, por isso que eu não vou pensar assim, e agora eu quero desejar uma coisa. Eu não penso isso. O desejo vem. Assim como quando eu encontro uma coisa, ela me é simpática ou antipática, também não é uma coisa assim, não vou poder ser simpático ou antipático, ou perceber com simpatia e antipatia. Isto é natural. Agora, o trabalho que eu faço sobre isso é que vai mostrar o meu grau de desenvolvimento. E por isso que nós olhamos biograficamente, né? Eu não posso exigir que uma pessoa, quando o corpo astral está pleno, nascendo na adolescência, que ele tenha essa qualidade de trabalhar, né, de metamorfosear um desejo que é dado, que nasce espontaneamente. Essa pessoa madura tem mais qualidade, facilidade de fazer do que um jovem, porque no jovem isso está nascendo assim com toda a potência, né? Então são essas questões, mas o desejo realmente ele brota, o desejo em si, ele é, ele é, vamos dizer assim, ele é espontâneo. Tudo bem? Podemos, então, ler aqui agora ele faz uma sinopse, né? O interessante desse livro é que depois de todo o capítulo, ele faz uma sinopse, né? Então, vamos ver a sinopse aqui na página 42, né? Agora descobrimos dois novos elementos que atuam na esfera da alma humana. Essas duas forças fundamentais permeiam nossa existência consciente e são o fundamento da vida anímica. Assim como uma única inspiração nos possibilita viver a vida terrestre, do nascimento até o portal da morte, assim também a respiração na consciência torna a alma ativa e ciente do mundo. Eros expira e Psique inspira. A inspiração na esfera dos pensamentos coloca a consciência em atividade. Psique acende o lampião para ver e conhecer, mas sua contemplação é dificultada pelo rompimento da sua promessa. Assim, a consciência submergiu pelo pecado que cometemos quando nossos olhos foram abertos na expulsão do paraíso. Independente do que a consciência faça, surgem apenas imagens virtuais do mundo e a força da discriminação insiste na realidade delas. Com o tempo, entretanto, uma nova aspiração se desenvolve no reino de Psique. Ela clama pelas revelações do Espírito. Ela tem de alcançar a virtude da modéstia para atingir seu objetivo. A expiração emana da esfera inconsciente. Eros surge disfarçado numa serpente. Ele deseja Psique.
Tenta conquistar o mundo para colocá-lo aos pés de sua amada. Ela, porém, ao quebrar sua promessa solene, o afugenta e ele precisa abandoná-la. Mas Eros não consegue suportar a separação e busca sua companhia novamente. Com o tempo, um novo desejo surge no reino de Eros. Ele quer experimentar o sofrimento da vida humana terrestre na escuridão do destino. Ele tem que adquirir a virtude da compaixão para encontrar sua salvação. As imagens se revelam agora. A alma começa a falar de si, a nomear-se e a descrever o seu ser. O desenho seguinte, figura 2, é outra tentativa de representar o fenómeno descrito. Desculpa, eu estava sem som. Então, isso, obrigado, Simão. Vê se você consegue aproximar um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver o que é a imagem? Né? Então, aqui ele está mostrando entre embaixo o querer, inconsciente, desejo. E esse desejo tem as setas de amor e ódio, que são as faculdades intencionais masculinas, e acima vem o sentir, e está escrito discriminação, qualidades transcendentes, que ele não escreveu aqui, mas o texto fala femininas, né? E aí nós atingimos a consciência no pensar. Então é interessante porque esse mito, eu não lembro exatamente do mito, mas eu sei que Eros se encontrava com Psique, né? Mas ela não podia vê-lo, né? À noite, né? Ela podia estar com ele, mas não podia vê-lo. E na curiosidade de perceber o que que o Eros era, né? Que é essa a qualidade também de querer discriminar, ela, num dos mitos que eu me lembro, ela leva uma vela, né? E essa vela cai como é que chama? Quando derrete a Gota. parafina, né? Cai nele, né? Cai no ombro de Eros, que acorda assustado, e eles tinham um compromisso, né? De ele não poderia ver o rosto dela, o rosto dele, porque ele é inconsciente, né? E aí ele foge. Mas é interessante porque na vida é assim também, né? Quer dizer, eu discrimino uma coisa, mas ao mesmo tempo nasce um outro desejo para que eu discrimine outras coisas. E aí fica o mito mostra esse constante contato, né, dessa divindade, desculpa, dessa dualidade. Mas é interessante que aqui ele fala que uma hora a psique clama pelas revelações do espírito, que aí já é além desse eros do mundo, né? É interessante a palavra eros, né? Vem do erotismo, né? O erotismo ficou muito fixado ao físico, mas o erotismo significa eu ter aquela força de sair de mim para olhar uma coisa fora. Então eu posso ter um erotismo religioso, posso ter um erotismo esotérico, né? Toda vez que eu saio de mim para ver alguma coisa no mundo, isso é erótico, né? Só que ficou muito nas nossas caixinhas, né, de conceitos, ficou uma coisa muito ligada à sexualidade, mas é maior do que isso, né? Lorice, você levantou a mão? Levantei, mas eu estava anotando isso que você estava falando agora. Me lembrei aqui, Ronaldo, com relação ao desejo, né? Essa imagem me fez lembrar os 7 níveis da vontade do Steiner, Hum, do, do impulso, do instinto, o impulso, desejo, motivação, aí vem inspiração, imaginação e intuição, né? sim. Até motivação, a motivação ele chega ali no âmbito do sentir e o restante está tudo para baixo, né? Tudo do É, inconsciente. O é instinto, interessante a gente pensar assim, né? O que que seria motivação? Não sei se é bem isso que você está perguntando, mas eu estou pensando a partir do que você falou, né? Você falou que o mais baixo é o começa pelo instinto, aí depois vem o instinto. impulso, depois vem desejo. Aí vem Isso é. motivação, que seria o quarto nível, que é o Uhum. transcendente entre o O outro, pensar exato, é. e o querer. E aí depois para cima vem os três, né? Do inspiração, A intuição. imaginação é isso, né? Imaginação, inspiração e intuição. É. Então, é bem interessante isso, porque o instinto, ele é uma coisa que não tem a menor consciência, né?
Isso. Então, por exemplo, se eu coloco o dedo numa chapa quente, eu não preciso discriminar e pensar, nossa, está queimando, eu vou tirar o dedo, senão eu já perdi o dedo, né? Então, o instinto é imediato. É. E à medida que você vai crescendo, você vai trazendo cada vez mais um nível de consciência. E acho que nós poderíamos, me vem agora você falando, o que me vem na mente é que a motivação, ela é essa, hum, deixa eu pensar assim, é o que o Viktor Frankl fala, né, que nos campos de concentração, quem morria mais cedo, porque ele foi preso num campo de concentração, né, quem morria mais cedo não eram os mais fracos, eram aqueles que não tinham uma uma motivação para a vida, ele usava um outro termo que agora me está faltando, né? Então, você motivar, você ter uma motivação interna, Algo pelo é, qual lutar. Algo mas tinha pelo um qual termo, né? você tem algo ainda a fazer. O que que É, você que é, né? É o motivação, leitmotiv. Isso. leitmotiv, é a motivação, obrigado pela complementação, a motivação é realmente você dar um sentido para a vida, né? Que era muita coisa, muito que o Viktor Frankl falava, né? Qual é o sentido da vida? E esse sentido não pode estar no instinto. O instinto é uma sobrevivência, mas o motivo é uma coisa que vai além da sobrevivência, né? Eu estou buscando uma coisa maior. Eu estou dando um sentido para a minha vida, né? Um propósito. A palavra que estava me faltando era essa. A motivação é um propósito. E isso só quem tem uma individualidade pode ter, porque o propósito ele é individual, né? Nós temos, todos nós temos instintos de sobrevivência. Vamos aumentando isso, né? Como você foi falando, né? Vai o impulso e tudo mais. E de repente eu coloco um propósito para mim, uma motivação, inclusive que pode ser para me melhorar, mas também que é uma característica humana de ajudar a humanidade como um todo, ou a comunidade, a família onde eu pertenço. E aí eu posso estar muito bem acomodado nos meus instintos, nos meus impulsos, que são típicos também, como nós falamos, numa fase da adolescência, no início da vida da alma mesmo, né, no contato com o mundo, ou eu posso falar assim, eu quero sair disso, eu preciso sair disso, senão eu vou ficar muito mais próximo do instinto, né, e não dos níveis superiores. E aí eu preciso de uma motivação. E aí, com certeza, o espírito tem que estar presente, né? Mas ele só pode estar presente porque eu passei por tudo isso, né? Eu não posso chegar e imaginar que um ser humano é altamente espiritual, esquecendo que ele precisa sobreviver, que ele precisa de cuidados, que ele precisa de instintos de sobrevivência, né? Mas o que Uhum. mostra a evolução é trabalhar com tudo isso, né? Para que Sim. eu possa, com uma motivação, um propósito, um sentido, e aí ir atuando numa constante metamorfose, né? Uma vez eu dei um curso de biografia junto com a Federação das Escolas Waldorf, e a pessoa que me chamou, ela deu o nome para a palestra, ela que deu o nome para a palestra. Biografia, a metamorfose constante, né? E é isso foi interessante, ela deu um nome que é isso mesmo, né? Nossa, na biografia, uma biografia bem vivida, ela pressupõe metamorfoses constantes. Uhum. E essas não podem estar no nível apenas no nível do instinto, né? Se não tem Sim. motivação, eu não tenho essa metamorfose. Então, Ronaldo, agora você trazendo propósito, sentido, como fica então o nível da intuição, que é maior ainda, que é mais profundo? Porque na realidade, assim, o que que seria o nível da inspiração, né? E aqui são palavras um pouco diferentes do que nós usamos no cotidiano. Tem relação, mas é um pouco diferente, né? Então, a inspiração é uma intensificação da qualidade nossa de pensar, que me Hum. permite ver por trás do fenômeno, né? Então, aquele fenômeno que eu busco com desejo, né, ele é dado no mundo, e o fenômeno pode ser também uma relação entre pessoas, uma relação social, né, ou política ou científica. A inspiração me permite ver por trás do fenômeno. Já essa imaginação, desculpa. A inspiração é aquela que me permite escutar por trás daquilo que está sendo dito.
eu entro num sentido mais profundo, né? Então, olhando bem objetivamente, uma pessoa me diz uma coisa, é uma frase muito bonita, mas eu consigo entrar por trás, eu escuto o que está por trás daquele som que foi dito, né? E a intuição, então, desculpa, a inspiração é uma intensificação do sentir. E a intuição é uma intensificação do querer, que significa eu não perder a oportunidade. Aquilo que se mostra para mim, eu consigo entrar na essência daquilo que está sendo mostrado, e além de simpatia e antipatia, se a essência me diz que eu preciso fazer uma coisa, mesmo que me seja antipática, eu uso essa força intuitiva, que é uma intensificação do querer, para agir. Então, imaginem isso no processo de desenvolvimento pessoal e no processo de desenvolvimento, da humanidade como um todo, né? É bem interessante nós pensarmos como que nós chegamos até aqui no século XXI, com tudo isso que nós temos, e com todas as dificuldades que nós temos, com todas as coisas que nós temos muitas dificuldades. Imagina o homem da caverna, que não tinha nada. Como é que nós chegamos até aqui? Né? Se você for pensar, hoje nós já temos, com tudo que nós temos dificuldades, imagina o homem das cavernas. Justamente porque foram seres humanos que foram se desenvolvendo com essas qualidades, evidentemente no que era possível na época, mas de ver a necessidade, de ver a oportunidade, de agir além da simpatia e antipatia, além de instintos. Porque se nós só vivêssemos no instinto, provavelmente a gente já teria se eliminado, né? Tem aquela cena do filme, qual que é? É o 2021, não tem uma cena do filme que tem um macaco que descobre que se ele pegar um osso, ele bate no outro e domina o outro. Tem um filme que mostra isso, né? Tem até uma música que ficou famosa que acompanha esse momento. Se nessa ação, nós nos teríamos eliminado, né? Nós mesmos nos eliminaríamos. E corremos esse risco até hoje, né? Corremos esse risco até hoje. Mas sempre tem alguém que pensa humanamente correto, que pensa no ser humano, né? E isso que faz com que a gente possa evoluir. Uhum. Tá. Antes a Eliane tinha levantado a mão, mas abaixou também, parece de novo, ou foi impressão minha? Não, eu levantei, mas assim, ó, eu fiquei pensando sobre a curiosidade. Ela é consciente ou é inconsciente? Quando alguém diz, eu sou uma pessoa curiosa. Na realidade, a curiosidade ela é necessária para o ser humano, né? Nós somos curiosos. A vida começa com a curiosidade, né? A criança começa a olhar o mundo com curiosidade, né? Então, o impulso da curiosidade, ele é um impulso humano, porque também os animais e as plantas vivem muito imersos na sabedoria cósmica, e eles então agem por um impulso e um instinto que parte dessa sabedoria. Nós, seres humanos, para termos liberdade, nós estamos imersos na sabedoria, mas nos apartamos da sabedoria. Senão eu não teria liberdade, certo? Eu teria que agir como os animais. Então, por estarmos apartados, surge a dúvida. E se surge a dúvida, surge a curiosidade. A ciência é a base disso, né? Agora, existem, como tudo na vida, existem pessoas mais curiosas ou menos curiosas, e depende também de aonde essa curiosidade é colocada, né? Se eu uso essa curiosidade para um desenvolvimento, de melhores processos de desenvolvimento da vida, ótimo. Se eu uso essa curiosidade apenas para matar o meu egoísmo, a minha curiosidade para saber, o que que você está fazendo, mas eu não vou construir nada com isso, é curiosidade. Tudo é uma questão de nível, tudo é uma questão de desenvolvimento. Maria Lourdes? Eu achei interessante o desenvolvimento das duas virtudes, a compaixão e a modéstia, relativamente à inspiração e à expiração, ao desejo e à discriminação. Achei Sim. muito interessante, mas ainda tenho que pensar mais sobre É, relacionar. porque é interessante isso, porque realmente você fala uma coisa, ele introduz essas duas palavras aqui, né? Ele não colocou elas no texto.
né? Mas nós podemos trabalhar realmente como isso, tem que pensar sobre isso. Quer dizer, o que que seria a modéstia, né? É uma modéstia que você usou, né? A palavra qual que ele diz aqui? É, Modéstia, né? Então, a modéstia seria, talvez, o que eu entendo, é você saber que ter essa devoção perante a vida de que eu não sei tudo. Eu preciso aprender muito nessa relação com o mundo e uma vida só não dá para isso. Acho que a modéstia é nesse sentido. E a compaixão seria eu me colocar, né, com a dor do outro, né? É uma compaixão, sofrer com o outro, né? Isso é um aspecto de também que entra nesse desenvolvimento, né? Porque se eu for só através do que eu estou pensando agora, pensando as duas palavras que você colocou e que ele coloca aqui sem explicar. Quer dizer, se eu só apenas ajo por simpatia, antipatia, e eu vejo o sofrimento do outro e eu não me coloco no outro, eu não estou fazendo um caminho de desenvolvimento, na realidade. Então é bem interessante quando ele fala da geografia da alma, ele vai colocando coisas que são coisas do nosso dia a dia, né? E como que eu trabalho com elas. Mas você está certa, é interessante, é instigante, porque ele joga isso aqui, mas não trabalhou antes, né? Não sei se ele vai trabalhar, talvez ele vá colocar durante o restante do livro, mas nós podemos trabalhar com essas imagens, né? O que que seria a modéstia e o que seria a compaixão, né? E a melhor forma de olhar isso não é só no teórico, mas olhar em si, né? Perguntar como vive em mim a modéstia, como vive em mim a compaixão. Muito bem, 9h31, acho que Obrigada. encerramos aqui esse capítulo. Do próximo capítulo, na próxima semana que vem, nós não estaremos, né? Lembrem, nós comentamos isso, né? Seria melhor, Cristina, se você pode reforçar isso, que na semana que vem nós não vamos ter, mas aí na outra semana, que seria dia 15, aí continuamos o livro com um capítulo interessante que ele vai falar de dor e ansiedade, né? Então vai aprofundar esses conceitos com certeza aqui, né? Tudo Bem bem, palavras da bom época, fim de né, semana. Ronaldo? Oi, Bem Bom palavras da dia e época, né? obrigada. Bom Ansiedade. final de semana. bom fim de semana para vocês, né? Bom carnaval, né? Bom carnaval. Eu Bom brinquei que no carnaval, carnaval a muito gente tem que olhar obrigada. muito claramente desejo e discriminação. Vamos ver como é que fica essa história. Muito só, bem. só Tchau, para gente. só para falar e atiçar um pouco isso, Ronaldo, que na mitologia a filha de Eros e de Psique chama-se Volúpia. É. Tchau. A Então, mitologia é bastante interessante, né? Porque ela é uma linguagem analógica, não lógica, mas que traz toda essa realidade, né? E bem essa coisa da alma, né? Bem esse aspecto da alma. Muito bem. Legal. Bom, um grande abraço para Um todos, né? abraço, Bom tchau. carnaval para todo Tchau. mundo. Hoje eu não carnaval. rendi Bom, muito, porque a internet foi, voltou, eu voei, literalmente voei. tá, Uma joia. semana boa a todos. É. Tchau, gente.